Brasil, aqui é mais um episódio do Figura Cash. Dessa vez aqui a gente não tem a presença do André, infelizmente ele foi preso, está na cadeia, né? Então espero que vocês aturem esse probleminha aí até alguém lá pagar o que ele deve na justiça lá. Mas vamos falar de coisa boa aqui. Esse podcast aqui ele vai ser diferente. Esse episódio aqui a gente tem um convidado especial, um cara que eu conheço de longa data aí, de muita longa data, e que é um especialista nesse assunto aqui que a gente vai conversar hoje. E ele é mais conhecido aí como Jeff, ou se você for mãe dele, pode chamar ele de Jefferson, ou namorada, sei lá. Então, se apresente aí, Jeff. Oi. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual horário que você está ouvindo. Sou eu, Jeff, né? O cara do codinome Jeff Strider, o Barão de Barueri. Cara, que ironia, né? Você dizer que o mano foi preso e que a gente vai falar de coisa boa e você me traz no programa. Gostei disso. Como que eu posso me apresentar além do título, né? O cara já entregou meu nome. A minha mãe, ela não me chamava assim, não. E as minhas namoradas me chamavam de patrão. Brincadeira, tô brincando. Espero que ninguém tenha entendido essa. Cara, eu sou um entusiasta de terror em geral, né? Eu produzo muito conteúdo voltado pro dark, assim, com as trevas. Isso tem uma história bem antiga também, de como isso começou, mas enfim, apresentando. Eu produzo mídia de terror, né? Eu tenho uma banda de metal alternativo, onde nas músicas contamos algumas histórias. Eu escrevo poesia dark e também produzo, né, histórias de terror. E estou finalizando minha obra, Noite Visceral. Ele é uma espécie de terror psicológico com elemento do slasher antigo dos cinemas, né? Esse sou eu, né? Sou um produto de trevas que produz trevas, por assim dizer. Inclusive, eu gostaria de mencionar aqui pro pessoal que o Jeff ele participou de um filme aqui comigo, né? Não, comigo não, com o nosso colega aqui do podcast, foi o Pedrinho. Eu não estava presente por motivos de eu não sei, mas inclusive esse filme aí ficou famoso, né, Jeff? Foi um filme que acabou fazendo bastante sucesso lá no nosso curso, né? Cara, tinha dois, tinha esse e teve um outro que eu paro no X. Brincadeira. Cara, ele foi um curta que o Pedrinho fez com algumas pessoas. Inclusive uma curiosidade, né, sobre filmes e a ESV é que a gente se envolveu duas vezes, né? A primeira foi essa, que ele até gravou umas reações tipo, de gente tomando susto de verdade. E olha que pra mim aquela fantasia ali tava bem mequetrefe, né? Mas o que vale é o medo. E o outro foi uma edição que eu fiz no mesmo ano, inclusive, que foi um filme trash que a gente fez na minha escola, no ensino médio, e eu editei ele na ESV no mesmo ano. Só que dessa vez não foi com o Pedrinho, né? Foi só com o Vitor Hugo mesmo, o Twin. Olha o passado batendo na porta. E no dia que a gente gravou isso daí com o Lucas, eu não lembro quem que era exatamente que estava comigo. Eu não lembro o nome deles. Eu sei que nesse dia, não sei se você estava lá também. Se estava, acho que você estava comendo. Acredito eu. Nesse dia eu não fui pra lá por algum motivo, cara. E esse é uma coisa que todo mundo me cobra. Que eu não fui nesse dia. Eu acho que você estava preso. Foi, com certeza. Tava devendo à justiça. E aí os caras me engaiolaram de alguma forma ali que eu até perdi a minha memória. Mas eu não sinceramente, eu não lembro o que eu tava fazendo nesse dia aí que eu perdi esse evento. Mas... Evento histórico. Evento histórico. Esse filme aí ficou legal, hein, pessoal? Um dia, quando o podcast estiver fazendo mais sucesso, a gente apresenta esse filme aí, esse filme lendário aí pro pessoal. Mas vamos falar aqui sobre uma coisa, o assunto principal aqui desse podcast, que seria
aliás, a gente acabou de entrar no mês do Halloween e esse seria o assunto principal aqui do podcast. Filmes de terror, assombração, anedotas, tudo que você pensar assim relativo a terror. E nada melhor para falar sobre isso, sobre alguns, a gente vai elencar aqui alguns filmes e vamos comentar sobre eles, comentar algumas anedotas. Jeff, qual filme assim que você considera mais da hora para esse mês aqui especial, que é o mês do Halloween, outubro? Qual filme que você acha que representa mais esse mês? Boa. Cara, é que assim, geralmente quando alguém me pergunta isso, né, tende mais pro lado da indicação, do que eu indicaria para as pessoas, no caso. Porém, como é a minha opinião, eu acho que a gente, pra sentir a coisa, você tem que ter a base do terror, que é o quê? O que me causa asco, repulsa, né? Então, assim, se você é uma pessoa que tem mais medo de espírito, eu recomendo literalmente qualquer franquia de terror japonês. Os caras, eles são muito bons em brincar com o medo do além, né? Qualquer filme assim que envolva fantasma, que é produzido no Japão, vai dar medo, né? Desde o Grito até o filme da Vila, que eu não lembro o nome, eu acho que é a Vila mesmo, né? Eles são orientais em geral, eles fazem muito filme de terror bom. Agora, se você quer só um filme para se divertir com os amigos, cara, tipo, vou dar risada de gente tomando susto, fazendo idiotice, a gente recomenda qualquer filme onde você torça pro vilão, né? Aí vem Halloween, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, né? Vai essas indicações. Ou se você é a pessoa que quer dar risada com o filme, ou se você quer sentir medo, né? Fica essas duas dicas. Eu não acho que tem um filme principal, assim, que adorne tudo isso, né? É bem raro. Ou ele vai ser mais galhofado, né? Ou ele vai ser muito interno, vamos dizer assim. Eu vou confessar para vocês que eu tenho 3 filmes aqui de terror que eu gosto bastante. Eu não sei se o Jeff aqui, especialista, ele vai concordar comigo nos filmes que eu acabei escolhendo. Vamos ver aqui o que ele acha dos filmes. O que ele acha dos filmes que eu escolhi aqui. O primeiro filme que eu vou comentar aqui é Os Outros. Aquele filme mesmo, aquele que era com a Nicole Kidman, de 2001. Você conhece esse filme, Jeff? Cara, Os Outros eu vi pouco sobre ele, né? Eu sei que a produção, eles tinham aqueles esquemas de tentar assustar a pessoa internamente, deixar ela tensa mesmo, né? Nicole Kidman, que eu diga, que é uma atriz ótima. Os outros eu cheguei a ver pouco. Porém, eu lembro que na época que ele estava sendo produzida, eu posso estar bem errado, mas tinha muita propaganda daqueles filmes de primeira pessoa, né? E, cara, pra ele ficar em primeira foi... que eu lembro que ele ganhou um prêmio, só não me lembro qual exatamente. Não sei se ele foi indicado, não lembro. Mas, assim, esse filme, não posso explicar pra você. Ele tem aquela narrativa de tentar pegar pelo desconhecido, né? Por exemplo, eu tenho medo de algo, mas eu não sei explicar, eu não sei o que é. E isso é um traço desse filme que eu acho muito bom, muito bom. Esse filme ele acabou ficando bastante conhecido também pelo plot twist que ele ofereceu no final. Todo mundo, as críticas assim, o pessoal diz que ele é um filme meio monótono, mas o final dele é surpreendente, cara. Um filme que eu gostei pelo final. O final acho que compensou bastante o que o filme estava propondo ali. Eu não sei se você concorda. Assim, o que acontece com o final dele, cara, se você for reparar, é previsível para quem já estava por dentro de certos detalhes do filme. Porém, se a questão fosse somente o susto do plot twist, ele real pega de surpresa, né?
Assim, não me surpreendeu muito, porém eu achei a sacada genial, tipo, muito boa. Tem Eu um tô outro tentando filme. não comentar sobre, pra quem nunca viu acabar Sim, não não. pode. Não fala que senão a gente arruma confusão. Sim, O sim. próximo filme aqui que a gente. Que a gente não, eu elenquei aqui. Vamos ver se todo mundo acha interessante esse filme aqui. É o filme chamado Espíritos. Se eu não me engano, ele é de 2005, 2006. E, se eu não me engano, ele é filipino, de algum lugar da Ásia. E ele também é um filme que tem um plot twist ali no final bastante interessante, cara. Eu acho que esse filme é um filme ao contrário do outro filme que eu mencionei, ele é bastante dinâmico, mas no final ali ele também bate uma diferenciação ali do gênero de terror. É muito legal. Sim, sim. O que acontece? Eu lembro que esse filme aí, ele teve uma. Ele tava. Se eu não posso estar enganado, mas ele é da época da Ascensão que o grito e o chamado tava em alta, né? Todo mundo queria ver. É que Exatamente. foi o ano em que o chamado teve um remake, né? Que ele tinha uma versão que é europeia e tem uma outra que é japonesa. Acho que é. Enfim. Cara, esse filme, eu posso estar enganado, mas ele que tem uma cena onde a menina ela tem os ossos quebrados e eles possuem ela. Eu não sei O se é Epa, nesse diga, ó, eu não vou tentar dar spoiler, mas esse Não, filme. spoiler, na verdade ele é bem. Não, Só tem um detalhe envolvendo uma menina, só que não é relativa a ossos ali, é uma coisa diferente ali, uma coisa que um cara ele tira fotos de lugares e nessas fotos aí ele acaba vendo espíritos nas fotos quando ele vai revelar. E aí, Ah, tá. Eu acho que eu por confundi. aí, por aí você já vai sabendo o que vai acontecendo no filme. Eu não vou revelar, mas esse filme é muito interessante. Tranquilo. Inclusive, esse filme ele tem uma parte 2, né? E ela lembra muito o game Fatal Frame, né? Que também envolve câmeras. Eu acho que eles tiraram a ideia de lá, cara. Talvez inspiração, não sei. Né? Pelo fato de ser oriental também. E, meu, assim, em questão de plot twist, esse filme Espíritos, ele tem umas sacadas geniais, cara. Em questão de coisas que os personagens sentem e depois eles revelam o porquê, né? O que é que tá ali. Eu acho isso muito. Esse filme é muito legal, eu gostei bastante. É um filme de terror bem interessante, bem da hora, cara. Mas agora tem Sim. um. Vou lançar outro filme aqui que também. Esse filme acabou gerando ali discussões, mas eu acho um filme muito bom, que é o Silent Hill. Que esse é baseado no jogo Silent Hill mesmo. Quem já jogou aí alguma vez na vida sabe que o jogo é muito bom. E o filme ficou bom, cara. Não ficou extremamente te fez, nossa, ficou muito bom. Ficou bom, ficou O legal. bom é que ele não teve o efeito do Resident Evil, né? Que você espera uma coisa e a outra totalmente diferente, digamos assim. Esse foi o lado bom dele. O filme ele me deixou satisfeito, cara. Um filme muito bom. Se eu não me engano, ele é dessa época também, 2004 ou 2005, não lembro. E o que me surpreendeu também foi a atriz, as duas atrizes lá, que faz a Sibyl e que faz a mulher do carinha principal do jogo. Que elas têm uma aparência assim bem. São bonitas, mas a Sibyl me surpreendeu bastante, cara. Ela ficou bem caricata, assim, ficou bem parecida. Sim. É um filme de 2006, né? Na verdade, ele tem outro nome, é Terror no Silent Hill. Ele conta. Tem o Game Origins, né? Que fala como que as coisas foram começando. O filme ele é meio que uma história após esse game, digamos assim. Cara, é interessante que existe um conceito bem mórbido, né, por trás desse filme, do jogo, que é o fato de que as pessoas que ali ficam presas
na verdade, elas fogem delas mesmas, né? Por exemplo, as criaturas que vêm até você, não é que a cidade projeta para te matar, na verdade é a sua mente, né? Seu subconsciente é aquilo que você mais teme, mais repudia, porém quer por perto, que acaba indo ao seu encontro, né? Eu não lembro quem foi, a quem produziu o game, não sei se foi o mesmo cara do Resident Evil, acho que não. Mas essa coisa dele usar o seu subconsciente como o vilão, cara, é ótimo. É muito bom porque traz uma humanidade. E uma coisa que a gente vê muito em filme de terror, acho que algumas pessoas que estão escutando isso vão até discordar, é que o filme de terror, cara, o terror em geral, ele trabalha muito mais o nosso aspecto humano do que qualquer outro gênero. Ele traz muito mais a realidade do que qualquer outro, né? Eu acho que o medo, ele é um fator tão sólido ao ponto de fazer com que você veja ele manifestado em muitas coisas, né? É muito diferente de uma ação, por exemplo, que não é toda hora que eu posso pular de um carro em movimento e ficar bem. Ou um romance, né, por exemplo, que se uma pessoa derruba o meu café no Starbucks de R$20, eu não vou me apaixonar por ela, vou ficar com muita raiva, né? E tem filme de romance que dá muito a entender que se alguém fazer isso, você vai olhar e falar, nossa, encontrei o amor da minha vida. Não, mano. Agora filme de terror, não. Sai fora, uma pessoa aí no Starbucks já tá errada já, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara. Lugar. Nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que mais cafona que isso daí, eu prefiro tomar um pingado no boteco do que cair numa dessa, cara. Tomar o todinho no bar do seu Zé, né? Tá maluco. Vale mais a pena. Inclusive, acho que no bar do seu Zé a chance de você encontrar um romance é maior do que no Starbucks, né? Com certeza, com certeza. Enfim, concluindo. E aí, o que acontece? Vamos levar pra vida real. Vamos levar pra vida real. E aqui agora as coisas vão começar a ficar mais tensas. Eu gostaria de perguntar aqui pro Jeff aqui, se ele, em algum momento da vida dele ali, ele já presenciou alguma coisa sobrenatural. Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o fato de eu pesquisar tanto é justamente pela minha falta de experiência. Olha que coisa engraçada, né? Porque geralmente quem tem um pé nisso, escreve e tal, sempre tem algo para contar. E as minhas, elas são muito rasas, digamos assim, né? Eu escuto muita história dos outros, né? Agora comigo aconteceram poucas coisas, mas teve duas, que são, na verdade, três, né? Que são, assim, chocantes. Duas delas, eu tenho uma explicação bem rasa, que era o fato de eu ser uma criança, então minha mente pode ter projetado. E a outra, real, não há uma explicação. Eu vou contar aqui. Durante a minha infância, boa parte dela, a gente morou em casas de aluguel. E, assim, a minha mãe, ela era aquela pessoa que criou a gente contando muita história de assombração. Ela não optava por bater quando a gente fazia travessura. Ela dava medo com histórias, né? Então, tipo, derrubou um copo, quebrou tal coisa, não vai apanhar. Mas fique sabendo que de noite vai vir tal monte. Sério, minha mãe era dessas, né? E aí, meio que a gente era calejado, né, na questão da assombração. Porém, tinha coisas que, eu não sei se era o fato de eu estar sempre com a mente no terror, imaginava muito, que em certas situações eu interpretava como fantasmagórica, né? E uma delas, que eu não esqueço até hoje, era de uma casa que vivia com a porta aberta, uma casa vazia, em frente à nossa. E a minha mãe, ela dizia que a casa era assombrada e pra gente nunca sair de casa sozinho e ir pra lá. E teve um dia que eu tava brincando com meus brinquedos na frente de casa e, cara, te juro, veio uma pedra, uma força tremenda, quase furou minha cabeça. E a pedra, ela veio de lá de dentro, não tinha outro lugar. Porque assim, do lado era uma passarela que ia pra laje, onde os vizinhos estendiam roupa. E do outro lado era o banheiro que ficava do lado dessa casa, né? Inclusive, esse banheiro é a próxima história. E a pedra veio de lá. Até hoje, ninguém explica nada. E nesse banheiro... Caraca! Bizarro, né? A minha irmã estava comigo, inclusive, nesse dia. Eu chorei muito. Sangrou muito minha testa. Eu sei que o pessoal do interior, eles têm muita história, assim, com pedras voando, né? Eles dizem que tem espíritos que fazem esse tipo de travessura.
E o banheiro lá, tinha 2 banheiros que ficavam fora, na verdade 4, né? Eu lembro que nessa casa era assim, eram 2 andares, né, da vizinhança, era meio que uma vilazinha. Ia subindo, tinha 3 lances de escada. No segundo andar, o primeiro andar, né, que no caso seria o segunda escadaria, tinha 2 banheiros e lá perto de casa tinha mais 2, né? E cara, banheiro fora de casa é uma coisa tão surreal, né, pra gente que hoje em dia tem nossos banheiros aqui. Eu não sei se ainda tem esse sistema de casa, mas enfim. Acho que no interior ainda tem, ainda. Acho que no interior os caras fazem isso aí. Provavelmente, cara, provavelmente. Acho que hoje já é algo mais fora da realidade, né, do povo. Enfim. E, assim, direto o pessoal ia lá tomar banho nesse banheiro. E uma característica bem estranha desse banheiro era a porta dele, que era, mano, era uma porta, assim, incrivelmente frágil, cara. Um bebê derrubava aquilo. Então, assim, as meninas iam tomar banho lá, ficavam tipo, com o cu na mão, né? Espero que ninguém dê a louca de fazer isso. E aí, certa vez, a porta fechou que não abria. E foi incrível esse dia porque assim, juntou todo mundo para fazer força e nada abria. E eis o motivo do porquê todo mundo se juntou. Além da curiosidade, né? Geral estava achando que era alguém se escondendo. E o que fomentava mais essa ideia era o fato de não querer sair, mesmo com todo mundo pedindo para abrir a porta. Né? E aí já tinha escurecido, estava muito tarde da noite. A vizinha, ela tinha, a nossa vizinha mais próxima, o marido dela era policial, né? O cara tinha lá um físico preparado para esse tipo de situação. Pasme, nem ele estava conseguindo abrir a porta, batendo nela. E tipo, a situação estava cada vez mais estranha. Até que eu resolvi olhar na fechadura e aí viu aquilo que eu te falei. Eu não sei se é a minha mente de criança que interpretava tudo como fantasma e tal, mas eu conseguia ver uma luz e escutar um barulho de chave lá dentro, como se alguém estivesse sacudindo. Como se alguém tivesse trancado com uma chave sobrenatural. Olha que coisa interessante. Depois de um tempo, eles real conseguiram quebrar a porta e não tinha nada lá dentro, cara, incrível. Eu fico pensando o que essas pessoas contaram para os outros, né? Porque assim, não foi só uma nem duas que presenciou, foi literalmente a vizinhança inteira. Quebrou ali, não tinha ninguém. E a cara de taxa de todo mundo foi incrível, porque não tinha muito o que falar, né? Gente cética, gente que acreditava, presenciou aquilo e ficou meio que, ué, o que apareceu aqui? O que aconteceu aqui? E aí a última, depois de eu adulto já, que inclusive foi aqui onde eu moro, eu tava estendendo roupa e meu pai me chamou. Eu falei, pô, espera aí que eu tô ocupado, eu já te atendo. Ele me chamou de novo. Falei, cara, dá pra você esperar mais um pouco, eu tô ocupado. Tudo bem. Eu desci, ele é meu vizinho, meu pai. E aí eu abri a janela e falei, e aí, o que é que estava me chamando? E ninguém respondeu. Chamei mais umas 3 vezes e nada. Aí tudo bem, eu pensei, acho que ele foi pro bar, né, ou deve estar dormindo. Fui pra casa, deitei e a porta ficou aberta. Aí quando eu olhei pro muro, meu pai chegou. Aí ele falou, ei, tudo bem? Eu falei, então, o que era que estava me chamando? Ele falou, não, mas eu cheguei do trabalho agora. Eu falei, como assim? Você me chamou 2 vezes lá dentro, cara? Eu até fiquei preocupado. Caraca. Pois é. Aí ele falou, não, eu cheguei agora. E aí eu fiquei assim, falei, não, tudo bem. Contei a história pra ele. Ele ficou meio que sem acreditar. Não nego, né? A minha vizinha, ela é uma dessas pessoas sensoriais e tudo mais, né? Que vê espírito, não vou dizer que vê espírito, mas que tem conexão com espiritualidade, espiritismo e tudo mais. Ela me disse que existem criaturas que imitam vozes conhecidas para que a gente responda, e a partir da resposta, que é como se fosse uma permissão, elas possuem você. Ou seja, meio que eu tava correndo perigo, né? Eu não sei se há um limite de resposta, não sei se é 3, mas enfim, geralmente a gente tem que esperar a pessoa chamar mais de 3 vezes para responder, né? Não sei se alguma avó sua, a sua mãe deve ter dito esse tipo de coisa, mas o pessoal do interior fala muito isso. Olha, quando for assim, espera chamar 3 vezes
E aí é uma pessoa mesmo. É bem bizarro de explicar. E foi isso, né? Engraçado essa história que você contou. Assim, isso assim nunca aconteceu comigo, mas já aconteceu em várias situações de pessoas terem me visto em lugares que eu não estava. Então, tem um nome para isso. Se não me engano é em alemão, né? Doppelganger. Doppelganger. Isso. Então, eles falam que as ninfas trocam as pessoas do berçário e a sua outra versão é criada pela sua família original. É horrível. Então, várias vezes, cara, me falaram que eu estava em algum lugar que eu não estava. Eu falei, cara, eu nunca fui nesse lugar aí. E o cara jurando de pé. Jura, né? Não, mas eu falei com você, meu. Você falou comigo que não sei o que. Eu falei, cara, como eu fiz isso, cara? Eu não tava nem aí. Eu nem sei onde fica esse lugar, cara. Várias vezes aconteceu isso comigo, cara. E teve o bom é que você não se encontrou, né? Porque dizem que eles matam a versão original. Sério? Isso aí eu não sabia. Então, na lenda dizem que eles matam, ou então que você simplesmente não tem mais sorte em nada, né? A gente tem 2 relatos bem famosos, né? Um deles é do Bill Clinton, que ele dizia que alguns dias antes dele morrer, toda vez que ele se olhava no espelho, ele via ele mesmo deitado na cama, enquanto ele se olhava no espelho. Caraca, o Bill Clinton? Mas o Bill Clinton tá vivo, cara. Bill Clinton não. Caramba, não, pera aí, quem que foi o cara? Era um presidente americano. Isso, foi um presidente. Caramba, como que Minha nossa. Mas, assim, esse é um fato curioso aí sobre mim, que eu também não sei explicar. E tem outro fato também engraçado, que isso daí foi durante... Deixa eu ver, como mais ou menos ali a minha pré-adolescência ali. Eu era pivete, né? E eu ia pra escola, a minha escola era próxima aqui, eu acabava indo a pé pra escola. E um dia, eu estudava de manhã, nesse período aí eu estudava de manhã. E tava chovendo, não sei, tinha chovido bastante a noite anterior e o céu tava nublado, assim, tinha chovido tanto que o dia tava escuro, assim, sabe? E aí eu tava indo pra escola, e aí eu olhei, assim, pro muro da escola, assim, bem em cima, assim, tinha uma cabeça de porco, cara. Juro pra você, tinha uma cabeçona de porco lá. E aí eu passei olhando, assim, fiquei bastante assustado, assim, falei, caramba, o que tá acontecendo? Fui andando rápido pra entrar na escola e encontrei a tiazinha lá da escola, né? Aí eu falei pra ela que eu tinha visto uma cabeça de porco no muro lá. Aí ela ficou meio assim contrariada assim e tal. Aí ela ela olhou pelo portão assim, ficou olhando assim, mas ela não saiu, ela só ficou olhando pelo portão assim e pediu para eu subir para minha sala, né? Esse é um detalhe importante porque eu chegava, como eu morava perto, então eu chegava lá faltando uns 3, 5 minutos, todo mundo já estava comigo quase dentro da sala já, então já chegava só para entrar na sala mesmo. Aí beleza. Hã? Não, pode falar, eu tô impressionado. Aí beleza. Aí entrei dentro da sala, eu achei que todo mundo ia estar comentando, né? Aí eu cheguei vi os moleques lá, eu falei, e aí, vocês viram a cabeça de porco ali que tá em cima do muro ali? Aí os moleques meio que olharam assim, não, nem falaram nada, nem tinha, como se não tivesse nada ali. Eu falei, beleza. Aí eu comentei com a professora também, a professora também falou que não sabia o que eu tava falando, mas aí beleza, eu falei pra mulher lá embaixo lá, provavelmente ela vai trocar ideia comigo de novo sobre isso, né, pra ver o que aconteceu. Aí ela catou assim, eu perguntei pra ela, ela falou, e aí, você chegou a ver lá a cabeça de porco lá? Aí ela catou, olhou pra mim assim, meio que como se não tinha nada lá, como se nada tivesse acontecido ali. É como se eu que tivesse louco, entendeu? Uma coisa estranha. Mas beleza, aí acabou o dia, assim, de manhã, o dia de aula, eu falei, pô, que estranho, ninguém viu isso daí, mano, um negócio tão bizarro. Aí eu catei, saí andando, fui pra casa, eu passei pelo mesmo lugar que eu tinha visto cabeça de porco, não tinha nada lá mais. Aí eu desci a rua, fui pra minha casa, beleza. Aí, acho que uns 2 dias depois, eu
tinha um tiozinho trocando ideia na rua, assim, e ele falou que ele tinha visto também. Então, quer dizer, eu não tava louco. Mas Como mais que... pessoas Como, viram, né? o tiozinho viu, eu vi, mas o pessoal da escola que estuda lá, todo mundo passou lá e não viu. Que é uma coisa totalmente estranha, né, cara? Isso aí é uma coisa que eu não, sei lá. Dizem aí as más línguas, o pessoal lá do... O pessoal mais antigo que morou aqui, eles falaram que essa escola aí era meio que um cemitério de índio, antigamente. E aí eu não sei. Eu sei que Barueri inteira é uma terra indígena, né? E onde tem o nosso parque e shopping, ele era um cemitério, mano. Me falaram isso, né? Eu não sei se é verdade também. Só que assim, no seu caso, você não via nenhum corpo, mano? Tipo, só a cabeça mesmo? A cabeça, ela tava pendurada no muro, cara. A cabeça ela tava pendurada no muro, assim, cabeça de porco. Aí eu passei, eu fiquei impressionado, eu entrei na escola, falei com a mulher, e aí ela me pediu para subir para a sala, subi. Depois eu perguntei para todo mundo, ninguém viu essa cabeça de porco. Um negócio impressionante, cara. Então, né? E ninguém viu, só eu vi. É uma coisa estranha. Mas, sei lá, e eu juntei essa coisa aí com a história que os tiozinhos contam que lá era um cemitério indígena, não sei. Eu para confessar assim, sendo verdadeiro com você aqui, com o pessoal que tá ouvindo, cara, que aquele pessoal daquela escola ali era meio esquisito também, cara. Eu vou te contar uma coisa que povo estranho. Parecia o pessoal daquelas lendas do Sete Além, né? Que é tudo... Ai, caramba. Pois é, cara. Isso aí é uma coisa que eu não consigo explicar até hoje, mas porém eu não fui a única pessoa que viu aquilo ali. Mas vamos... Isso é bom, né? O presidente que eu confundi era o Abraham Lincoln, tá, cara? O Abraham Lincoln? Sendo o nome. Isso. Legal. Cara, agora vamos comentar aqui uns casos mais famosos, né? Que eu acredito que esses daqui você deve conhecer bastante. O primeiro que eu vou citar aqui é o caso da Emily Rose. Esse daí você conheceu? Já leu sobre? Acompanha algum filme? Já, e assim, é bem triste, né? Porque eu não sei se você conhece o nosso padre exorcista. Eu não sei se ele é da Diocese de SP, eu não lembro. Mas ele é um exorcista, que é o Reginaldo Manzotti. E ele conta como que a igreja ficou burocrática para praticar exorcismo por conta de casos feitos isso daí. Porque assim, o caso da Emily, ele não envolve só a questão demoníaca, né? Também tem a questão da saúde e que o pessoal foi negligente com ela. É bem triste, né? Algumas coisas entram sim pro lado espiritual, como as fotos, né? Dela flutuando, essas coisas. Agora, na questão da saúde da menina, é bem over também. Inclusive, eu não sei se você sabia, mas a igreja tem tem assim, umas coisas de gente que teve problemas com epilepsia, dentre outras coisas, que era, entre aspas, apontado como possessão. E na verdade não era, a pessoa só tinha problemas mentais, né? E aí por conta da negligência a pessoa acabava morrendo. Então, nesse caso em específico da Emily Rose, foi bastante o que você falou mesmo. Ela tinha um problema psiquiátrico grave ali e que as pessoas acabaram não tratando direito, né? Se eu não me engano, ela era uma menina que morava na Alemanha. Na Alemanha, né, que ela morava? Não lembro. E cara, eu não lembro. E meio que ninguém conseguiu entender ali o que ela tava tendo. E aí foram fazer um exorcismo. Esse caso é muito estranho. Tem muitas coisas esquisitas nesse caso aí. Tanto igual o Jeff falou, não dá para entender muito assim o que se passou ali naquela época, o que estava acontecendo com ela, principalmente sobre o problema psiquiátrico que ela tinha e sobre a parte sobrenatural ali que as pessoas dizem que
que estava acontecendo ali com ela, né? Sim, cara, é que assim, quando se trata de casos antigos, a gente tem dois espectros, né? Que assim, eu vou te falar uma coisa, me fascina muito mais a história antiga do que as atuais, por conta da... Eu acho que assim, é a única parte da falta de informação que eu fico feliz, porque ele te deixa curioso para ir atrás, né? Hoje em dia, tudo tem uma certa explicação, e por mais que isso seja satisfatório para algumas pessoas, tipo, tá, então isso está acontecendo, meio que quebra o clima do mistério, né? É claro, não que eu deva ficar feliz por coisas ruins terem acontecido, mas eu me refiro ao conceito, né, de você ir pesquisar. E o que seria? Repara que toda vez que tem uma filmagem antiga, uma história antiga, você pode fazer várias suposições. Uma delas é de se realmente foi daquele jeito, afinal de contas, a falta de informação também te faz imaginar. E a outra é uma pergunta que fica no ar: e se realmente foi? Né? Como que as pessoas fizeram? O que vão fazer caso volte a acontecer? A gente tem muito vídeo assim de filmagens de espírito que, dado o ano em que isso foi feito, que não tinha edição de vídeo, essas coisas, você fica realmente curioso em saber como que aquelas coisas estavam ali, né? Desde assim de vídeo de gente partindo dessa para melhor, até certas coisas que não há uma explicação lógica, né? No caso, eu não lembro quando que foi esse caso da Emily Rose, cara. Não lembro qual foi o ano, mas dada a década... Foi em 1975. 75. Os caras, eles não tinha nem TV colorida na época, né? Era tudo por rádio. Não, era TV, já tinha TV colorida. Já tinha TV colorida? Tinha. Tá. Então, assim, mas que, cara, deixa eu ver. Emily Rose, cara, querendo ou não, mano, eu acho que a falta de informação fazia muita coisa, né? A igreja com a negligência, e junto também com esse fascínio do pessoal pro... eu não entendo o que está acontecendo, então eu posso dizer que é um fantasma, algo assim. Eu acho isso interessante, vamos dizer, né? É verdade. Agora tem um outro caso aqui que provavelmente o Jeff deve conhecer bem também, que é o caso de Amityville. Você gostaria de comentar sobre, Jeff? O Amityville foi o garoto que matou a família e se matou depois? Isso, da família Lutz. Ah, sim. Essa casa, eu lembro que ela tinha sido vendida, né? E aí teve também a questão de exorcizarem a casa, né? No qual eles diziam que o espírito do garoto ainda permaneceu lá. Esse filme, ele também, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele também foi um dos filmes da franquia do Invocação do Mal, correto? Não lembro se o casal Warren chegou aí. Pior que eu não me lembro bem, mas provavelmente sim. Eu acho que o casal Warren acabou indo nesse caso aí do MTV. Se eu não me engano, deve ter sido por isso que ele acabou tomando a proporção que tomou, cara. Sim. Inclusive, vou te contar, ver esses dois aí, mano, tem tanta história legal pra eles fazerem filme e vão focar em Annabelle, mas enfim, né? Cara, esse daí também levanta a questão que eu te falei, viu? Sobre o que tava pegando ali. O cara, ele aparentava ter muito sinal de psicose, esquizofrenia também, e chegou ao ponto dele cometer crimes. Eu não vou dizer exatamente que foi uma possessão, embora, né, tudo que aconteceu ali dê a entender que foi. E o problema vem depois que a gente vê relatos de pessoas que moraram nas casas, né, em que os Warren visitaram depois, e o que chega a espantar é que essas pessoas falam que não tem nada assim de estranho, né? E aí fica a questão: o que será que realmente aconteceu ali, né? Porque contam muita coisa, né? Pega o crime, passa por um lado sobrenatural, e aí a gente compra essa história, principalmente a gente que gosta do terror, né? Compra essa história
e fica por isso. E eis É, a questão, né? Pegou ali. tem muita gente que diz que esses dois aí são do Trambique. É tudo Trambique e Olha, não tem nada de real aquilo ali. pode até Mas, ser que não sejam, né? Mas eu acho que assim, de tantos casos, pode ser que pelo menos uns 5 ou 6 eles contaram ali uma fábula e outros eles realmente participaram, né? Não duvido muito, né? Eu sou uma pessoa que assim, eu posso ser meio cético, só um pouco, né? Mas eu prefiro não pagar pra ver certas coisas, né, cara? E é complicado. Tem coisa que eu eu não sei, prefiro pensar. eu não sei o que dizer sobre esse caso aí. Os céticos, a princípio eu tô com os céticos. Não sei não sobre esses caras aí. Mas Em agora, questão do pessoal deles, eu também não boto minha mão no fogo, não. pois é. Agora eu vou acrescentar mais uma aqui que eu acho que o Jeff deve conhecer bem. Esse aqui eu acho que ele deve conhecer bem, que a famosa mansão Winchester, que é uma Ah, mansão. sim, conheço. Você conhece? Que é uma mansão misteriosa que foi construída pela Sarah Winchester, que era a mulher do Isso. cara que inventou as armas. Qual é? Esse cara era um inventor de armas, né? O Winchester lá. Explica melhor aí, Jeff. Isso. Ele, cara, ele fazia arma artesanal, era muito legal. Ele fazia várias armas desse calibre. As mais famosinhas eram as 12, né? As calibre 12 Winchester. E o que acontece é que esse mano, ele era viciado em matar. Assim, ele gostava de resolver tudo com a pólvora, né? Cometia bastante crime. E aí, depois do falecimento dele, a mulher dele meio que pirou, né? Ela começou a dizer que as pessoas com as quais foram mortas por aquela arma, elas queriam descanso e pediam lugares na casa. E aí ela ia lá e construía portas, escadas em locais que tipo, não tinha muito nada a ver, né? Escadas que não davam lugar nenhum, portas que abriam pro teto, essas coisas. A Sarah ficou meio perturbadinha. Inclusive, se vocês entrarem na internet agora e pesquisarem mansão Winchester, você vai ver a mansão é totalmente estranha, cara. Totalmente bizonha. Fala aí, Jeff. Ó, por fora, não vou negar que por fora eu achava bem bonita, cara. O problema é o interior dela, né? Que é bem estranho. E eu posso estar enganado, mas eu acho que essa Sarah, ela é viciada no número 13 ou número 6, não lembro. Eu sei que ela pede pra tocar o sino da mansão nessa quantidade de vezes, né? Ela pedia, no caso, pedia pra tocar. E também eu lembro que tinha alguns. Eu sei que tem um certo número de quartos com essa ligada, é porque eu não tô com a pesquisa aberta aqui, tô pegando o que eu tenho pela memória, né? Eu sei que também que tinha essa questão da numeração. Não sei se era 13 ou 6. Mas, enfim, era bem estranho, cara. Inclusive, aquele filme que saiu, ele não foi o único, né? Teve mais. Teve um pessoal que fizeram outras gravações lá. Só não sei quais são os outros filmes, porque eu também não pesquisei, mas eu sei que tem mais. Sim, sim. Essa é uma história que eu até acho interessante, essa história, cara. Bem doidona. O cara era realmente um magnata lá e Sim. A mulher simplesmente pirou, ou dizem que foram espíritos ali. Levou 38 anos para construir aquilo ali, né? E hoje ela é avaliada em acho que 39 milhões. Né? Eu acho que é mais ou menos esse valor, não sei. 39 USD ali. Aí fica aí com base na sua consciência. Aí você acredita ou não acredita que foram espíritos? Aí fique aí com a sua consciência. Então, quando eu falo pra você que o terror ele tá mais perto da realidade, é justamente por isso, cara. Porque assim, se você for colocar na ponta do lápis o que pode ter, analisar psicologicamente ela,
a gente pode muito bem dizer que o remorso, né, a dor na consciência de saber que armas estão matando, fez com que ela passasse a acreditar que de fato os espíritos mortos pela pólvora da Winchester estavam atormentados, né, e a única forma deles conseguirem paz seria pela casa, digamos assim. Psicologicamente, eu acho que eu analisaria ela desse jeito, né. Agora, é aquilo que eu te falei, como eu não quero pagar para ver, pode ser que realmente as pessoas mortas pela arma, né, estejam ali soprando no ouvido dela, mas também é incerto isso. Sim, exatamente. Aí fica com vocês aí de casa avaliarem, né? Agora tem um último tópico aqui que eu acho que o Jeff deve conhecer bem também, que é a questão da história real lá do massacre da Serra Elétrica. Você conhece a história, Jeff? Conheço. Ela fala sobre o nosso menino problemático, né? O Ed Gein. O Ed Gein, ele sofria muito na escola por ele ser especial e ele passou a se comportar de uma forma bem desgostante, né? Ele não tinha distinção, né, de vestimenta, tanto que às vezes ele se vestia como uma menina para ir para os locais. E aí o ruim é que, cara, que assim, eu não quero justificar o que ele fez, né, mas tudo leva a crer que o cara foi ficando meio biruta com a pressão da sociedade também, né. Ninguém começou a cometer uns crimes terríveis, né, pessoas na vizinhança foram desaparecendo. E tem o final da história real dele, né? Que quando a polícia entrou lá no celeiro, além de encontrar motosserra e outras coisas, encontrou barris, né? Com corpos, abajur feito com pele de pessoas, tudo mais. Que dava a entender que ele também possa ter vestido em algum momento a pele, mas isso não é comprovado. Sei que o cara era maluco, né? E aí essa sacada do massacre, acho que foi no Texas isso, o pessoal começou a dizer que o filme lá do Leatherface é inspirado numa história real, mas na verdade não é bem assim não, cara, né? A história do Ed Gein é um pouco diferente, né, do que tem ali. Ele tinha assim uma família incestuosa e tal, mas eu não acho que a questão do canibalismo era primordial para esse cara, não. Quando a primeira vez que eu ouvi essa história aí, eu fiquei meio, caramba, isso daí foi real, o cara tinha uma serra elétrica, fazia não sei o quê, e aí no Na final... verdade, eles erram até o nome do objeto, né? Aquilo é uma motosserra. A serra elétrica, ela precisa da tomada. Exato. E nessa época eu achava que era... Falaram que foi inspirado em um acontecimento real, e depois eu ouvi que a história não era bem essa. Tinha muita coisa ali romantizada, mas a história, mesmo ela não sendo romantizada, ele é uma história bizonha, não é, cara? Cara, sim, porque tanto o filme quanto o que, entre aspas, deu inspiração é bem esquisito, né? E depois de um tempo, na verdade, acho que bem antes disso, já tinha filme que fazia esse tipo de propaganda, né? Inspirado numa história real. Inclusive um filme que rendeu muito por conta desse tipo de propaganda foi A Bruxa de Blair. Olha que esquema louco. Os atores sumiram da mídia e por contrato eles não podiam aparecer. E aí o que eles fizeram? Começaram a colocar a placa de desaparecido com a foto desses caras. E quando o vídeo foi pro cinema, né, que o filme é em primeira pessoa, eles venderam o filme como se fosse o vídeo achado no meio do mato. Olha o atrativo, cara. Aí todo mundo quis ver, falou, pô, como assim? Acharam um vídeo no meio do mato de gente que desapareceu? Vamos ver, né? E naquela época a internet com pouca informação, o pessoal ia mesmo. E aí vendeu. Aí depois de um tempo os atores aí aparecendo na TV e foi tudo desmascarado, né, cara? Que tem filme que vende a ideia de que é baseado em fatos reais, ou que é real, mas não é bem assim não, né? Tem coisa que é bem fantasiosa. Existe até documentário fake, pra você ter ideia, né? Tem uma banda aí chamada Spinal Tap que nem existe. E tem documentário. É o Mockumentary. É Mockumentary, né? Que é o nome? Isso, acho que é isso mesmo. Bem, é muito bom.
vamos finalizando aqui o podcast. Esse assunto rendeu pra caramba, hein, cara? Esse assunto deu. E Cara, provavelmente tem... vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 5, parte 10, porque tem muita lenha para queimar com esse assunto aqui. Mas vamos partindo para o final do podcast aqui, vamos agradecer aos ouvintes aqui e pedir para o pessoal comentar lá, falar sobre alguns casos que aconteceram com eles, né? Igual o Jeff contou aqui uma história real que aconteceu com ele, eu também contei uma história real que aconteceu comigo. Escrevam lá no Spotify, no Deezer ou no próprio YouTube alguma história que aconteceu com você. Conte aqui pra gente. E para fazer uma conclusão aqui rápida aqui pra gente, não se esqueça de se inscrever lá no Deezer, no Spotify, no YouTube ou no YouTube Podcasts lá. Não se esqueça, cara, porque senão você acaba perdendo o episódio, vai acabar perdendo esse episódio aqui que foi mó da hora aqui com o Jeff. E não vacile dessa maneira. Jeff, você gostaria de dar um recado aqui pro pessoal? Sim. Então, eu participo de um grupo de mercenários e quem não se inscreveu, vá atrás, brincadeira. Cara, primeiro eu quero agradecer o seu trampo também, né, pelo convite, a visibilidade, cara, dedicado. A gente teve uns contratempos técnicos aqui, mano. Sua dedicação é muito, muito boa, tanto para fazer como também para convidar a gente. Kleber é um cara talentosíssimo, né? E eu prometo estar mais vezes aqui trazendo mais conteúdo que envolva o mundo das trevas. Tem muita coisa pra gente falar ainda em relação a isso, né? Desde pesquisa criminal, que eu também faço, até histórias que a gente conhece com pessoas. Tem coisa para falar, bastante. E aí, dependendo do feedback, a gente volta aí. E mais uma vez agradecendo. Inclusive, já estou convidando aqui para os próximos podcasts já. Próximo tema que tiver sobre... Esse mês aqui a gente vai fazer vários podcasts sobre esse tema, né? Porque é o mês do Halloween. Então, o Jeff vai estar aqui com a gente, aqui comentando sobre vários casos aí. Vai ser bastante da hora. E olha, cara, tem muita coisa, viu? Aqui em São Paulo a gente tem muita coisa, né? Teve a história da Gangue do Palhaço. A gente também tem as lendas urbanas que vêm pra cá, ou seja, tem muita coisa, cara. E eu já ia esquecendo já. Eu gostaria de agradecer ao público também, que o último podcast que a gente fez teve bastante retorno, cara. Foi muito da hora mesmo. Eu não esperava por todos aqueles acessos lá. A gente fez porque a gente gosta mesmo de compartilhar as coisas que a gente faz. A gente acredita aqui nos nossos amigos aqui, o Jeff também. Então, muito obrigado por acompanharem, fazerem a divulgação do último podcast, gostarem dele. Então, obrigado aí, pessoal. Então, vamos acabar por aqui, né, Jeff? Então, embora eu não seja o André, então eu vou falar até mais, pessoal. Até o próximo episódio e até um dia. Falou, Jeff. Good night. Até a gente se vê, viu? Obrigado mesmo, maninho. Obrigado pra todo mundo.